Vamos adorar, aleluia! Larará, larará, lará, larará, larará, lará, larará, larará, larará. Larará, larará, lará, larará, larará, lará, larará, larará, larará. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós somos teus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Larará, larará, lará, larará, larará, lará, larará, larará, larará. Larará, larará, lará, larará, larará, lará, larará, larará, lará. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Conexão. Conexão entre eu, você e Deus, amém? É isso mesmo, mais uma semana nós estamos aqui com um convidado, onde você vai conhecer um pouquinho da história dele. Um convidado onde você vai se conectar em algum momento com a história dele. Por isso que nós estamos aqui. Mas antes de você se conectar com a história dele, eu te convido então a se conectar com Deus, que é o nosso Criador, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos mais uma vez por estar aqui, ó Deus, e a oportunidade deste conexão, para que nós possamos conectar com histórias, ó Senhor Deus, e com a tua glória sobre essas histórias, com os caminhos, ó Pai, com tudo aquilo que percorreu. Então eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo a tua vontade essa noite. E todos aqueles que estão se conectando conosco, ó Pai, que consigam buscar a conexão contigo, não apenas com a história do nosso convidado, mas sim, ó Pai, com a história que o Senhor quer que ele se conecte. Então que teu Espírito venha preparar os nossos corações, nos dê discernimento, ó Pai, e foco. Que esse tempo que nós estivermos aqui, nós possamos estar focados em Ti, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Boa noite, DK. Boa noite, É um pastor. prazer muito grande estar aqui. Eu poderia ficar aqui uns 40 minutos falando aí, te apresentando, falando quem é o EDK, mas você tem essa oportunidade. Então, primeiro eu quero que você fale quem você é, o seu nome, porque muitas pessoas te conhecem como DK e de repente falam assim, mas e o Carlos Eduardo? Ah, é meu irmão, né? Então, fale aí, como que é? Bom, meu nome é José Eduardo, sou mais conhecido como DK. Por que DK? Ih, pastor, é uma longa história isso, hein? Mas é um apelido de criança. Onde eu morava, todo mundo tinha um apelido. E dali, cada um com o seu, quando você fala, não gostei do apelido, é aí que pega, né? Então, me colocaram um apelido, eu não gostei, e aí desde criança ficou DK. Hoje você gosta? Eu acostumei, né? Hoje tem, né? é o que tem. É o meu... Chegar em qualquer lugar e falar o Eduardo, ninguém sabe quem que é. Se falar o DK, tá aí. Na escola era assim, eu lembro que a minha mãe, ela ia me buscar na escola e falava, eu vim buscar meu filho, como que ele chama? José Eduardo. Ninguém sabia. Aí ela falou, ele tem um apelido que chama, 2 letras, é DK. Ele tá na quadra. Então, pelo apelido, todo mundo me conhecia. E aí, ficou. Aí foi. Então, quem é o DK hoje, a idade? Me fala um pouquinho da sua vida hoje, atual. Então, hoje, o DK comparado antigamente é um cara muito mais centrado, muito mais focado no futuro, pensando em conquistar várias coisas, né? E diferente da vida que eu tinha, hoje eu tô firme na igreja, hoje eu tenho meus discípulos, eu tenho minha célula, eu sou ativo dentro da igreja, eu participo, eu cuido do IV, eu participo do louvor. Então, eu sou totalmente diferente do que o que eu faço hoje é totalmente diferente do que eu fazia antes. Tô orando com uma pessoa, encontrei uma pessoa bacana, tô orando com ela, tô tentando... Conta para eles o que é orar por uma pessoa, que algumas pessoas vão falar assim, eu também oro com várias pessoas. O que significa isso? Orar é você, primeiramente, colocar Deus na frente, né? Você pedir a Ele que mostre, né, como que é. E aí você vai conhecendo, né, as coisas que você faria. Então você está orando com uma pessoa para um relacionamento. Explica isso para eles. Exatamente. Eu estou conhecendo uma pessoa, na verdade, né? E a diferença de você orar e um relacionamento que não é dentro da igreja, não é cristão, é que primeiro você conhece. Primeiro você conhece, você coloca Deus na frente, você conhece a pessoa e depois você vai começar de fato um namoro e partir para um casamento. Você está trabalhando? Estou trabalhando, hoje eu sou corretor de imóveis, né? Eu tenho parceria dentro do consórcio, então tenho praticamente 2 coisas que eu levo em paralelo. E é isso, eu trabalho. Então hoje você pode dizer que você é uma pessoa estável, que você é uma pessoa que tem um alicerce na tua vida, ministerialmente você também, você falou que você tem discípulos, que você participa do louvor, você também está participando ali do IV, ali na diretoria do IV. Então hoje você tem a sua vida, vamos colocar aí, profissional, tranquila, mas também você tem uma boa parte da sua vida dentro do ministério, é isso? Exatamente. Hoje eu tenho uma vida mais, como você falou, mais estável, uma vida mais centrada, busco outras coisas, tanto na vida pessoal como na vida ministerial. Estou muito mais tranquilo e bem diferente do que quando eu estava no mundo, que aí era só festa, era só balada, enfim, não tinha focos, então, não tinha metas. O DK de hoje ele já foi diferente? Já foi um pouquinho diferente. Já foi bem diferente. Então, talvez você está iniciando essa conexão, vendo um pouquinho aqui nós conversarmos. Aí você olha para a cara dele assim, aquele rapazinho assim, um cara que foi criado pela avó, aquele
bem playboyzinho, tipo assim, o que esse cara tem para conectar comigo, né? Deve ter uma vida super tranquila, nunca teve problema, família sempre foi uma estrutura, a vida emocional, a vida sentimental dele também nunca teve problema nenhum. E é assim? Não, tem nada a ver com isso. Essa estrada, ela é longa. Ela deu algumas voltas e tiveram alguns acontecimentos que marcou bastante. E nessa nova temporada do Conexão, eu estou trabalhando muito forte sobre a nossa história. Que nós somos a história que nós contamos a nossa própria história. E em determinado momento da nossa vida, a nossa história muda. Porque se você contar a sua história, da sua própria história, quando você tinha 8 anos, depois quando você tinha 15, depois quando você tinha 20, e quantos anos você tem hoje, então você vai ver que são histórias que elas começam a modificar. A mesma coisa é você. Com certeza, se hoje eu perguntar para você, qual a história que você conta da sua própria história? Você vai apenas ver um roteiro e bem provável do recente para cá. Mas aquilo que você está vivendo é aquilo que você mais vai deixar como ênfase. Mas eu te pergunto uma coisa essa noite. Você está vivendo a história que Deus tem para você? Você está vivendo o propósito que Deus tem para você? Você está vivendo os seus sonhos, aquilo que você tem no teu coração e você não consulta a ninguém, apenas a você mesmo? Ou você está vivendo os sonhos de Deus? Pastor, mas isso está começando a ficar complicado. Não é complicado, meu irmão. O complicado é que por muitas vezes nós abrimos nossos olhos de maneira diferente. Essa noite eu quero falar para você que o propósito de Deus sobre a tua vida é maior do que os seus sonhos. Como assim, pastor? Quando eu vivo o propósito de Deus, eu não vivo meus sonhos? Talvez os sonhos que você busca hoje é diferente dos sonhos que Deus tem para você. Por isso que a gente quebra a cara, por isso que a gente retrocede, por isso que a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, e aí chega lá na frente e dá tudo errado. Por quê? Porque não é o propósito, é a minha vontade, é o meu querer. E a partir do momento que eu continuar com o meu querer, eu vou continuar colhendo aquilo que eu colhi a minha vida inteira. Mas a partir do momento que eu permito viver o propósito de Deus, aí a colheita vem dos céus. Mas ele acabou de falar para mim que estava achando super legal, estava tudo muito tranquilo. Eu pensei que era uma conexão onde a gente está falando só de coisa legal. Então, teve alguma coisa aí complicada na tua vida, cara? Teve alguns pontos que marcaram bastante, que posso dizer que tirou o chão, vamos dizer assim. Na história da tua vida? Sim. Você pode dizer que a sua vida foi uma viagem até chegar aqui? Sim. Então, já que foi uma viagem, imagine que você agora você acabou de entrar em uma locomotiva aqui de um metrô que vai te conduzir durante a tua vida. A primeira estação que você vai parar é com quantos anos? Com 8. 8 anos. 8, 9. Só para eles entenderem um pouquinho quanto essa viagem é longa, quantos anos você tem hoje? 34. 34 anos. Então nós estamos falando de uma viagem que vai começar a partir dos 8 anos. Parou na primeira estação. DK parou para permitir nós conhecermos a vida dele a partir desse momento. Fala pra gente então. Eu sou do Maranhão. Não sei se todo mundo sabe, né? E eu vim para cá muito novo, né? E eu tinha uma família até então estruturada. Meu pai trabalhava, minha mãe estava começando a vida dela profissional. E um belo dia... Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã mais nova. Velha ou mais nova? Mais nova. E aí um dia... Meu pai saiu de casa. Meu pai falou que ia sair de casa. Eu tenho uma irmã mais nova, como eu falei, né? E ela não entendia muito, né? E ali, a hora que meu pai falou, ele sentou com a gente. Eu lembro até hoje, ele sentou com a gente na mesa e falou que ia sair. Minha mãe levantou, foi para um lado, ele pegou na minha mão, pegou na mão da minha irmã e falou: eu vou para casa da avó, vou ficar por lá, e eu e sua mãe a gente tá separando. Aquele dia, eu lembro como se fosse ontem, é uma coisa que o lugar é certinho, onde a gente estava,
E foi muito difícil porque a gente tinha que ficar uns dias com ele e uns dias com a minha mãe. Uns dias com ele e uns dias com a minha mãe. E toda vez que eu tinha que sair para ir para casa dele, nem começou, já tô assim. Eu via minha mãe chorando, porque ela ficava sozinha e aí eu olhava para trás e via. Um dia até pensei em voltar, meu pai falou, não, vamos embora. E ela, não, fica. E aí, enfim, foi o que marcou bastante. Foi essa questão de eu ir olhar para trás, deixar minha mãe ali. Sempre fui muito apegado com ela. E aí, isso aí marcou bastante. Esse ponto marcou bastante. Foi ali que eu olhava para minha irmã meio que sem entender. E Quantos anos tinha sua irmã? Eu tinha 8, 9, ela é um ano mais nova. Então, ela devia digamos ter que 6, 7. nessa história, nessa viagem de história da tua vida, nessa primeira estação, nós então já batemos de frente com uma separação dos pais, aonde você se viu em uma posição a qual você não tinha escolhido, tendo que viver algo que você não queria viver. E no momento onde a criança ela tem que ser criança, no momento onde a criança ela está na igreja querendo que nas festas o pai e a mãe estejam juntos, e a partir daí se um estava, o outro não estava, a partir daí o final de semana que um estava, o outro não estava. O que você sentia nessa época dentro de você? Eu sentia muita falta da família, né? Porque a gente na escola, os pais iam buscar, né? E aí, um dia ia buscar minha mãe, um dia ia buscar meu pai. E no começo da separação, eles brigavam bastante, né? Era uma discussão, acabava sendo uma discussão um pouco feia, vamos dizer assim, né? E então eu ficava nessa, eu não queria, ao mesmo tempo que eu queria ficar com meu pai, eu não queria deixar minha mãe. Aí quando meu pai me deixava, eu não queria deixar meu pai, mas também não queria deixar minha mãe. Então eu ficava esse meio de campo, né? Porque meu pai, eu sempre fui muito apegado com a minha mãe, mas meu pai, eu não tenho que falar dele, é um super pai, né? Então eu me sentia bem com ele também, né? Então era uma situação que ficava meio complicada de administrar. E se nós pudéssemos dar um nome para a estação dos seus 8 anos, com uma palavra, qual seria a palavra que poderia trazer o significado daquilo que você passou? Uma palavra, um nome, acho que incerteza. Então a primeira estação da vida do DK, desde que ele começou a fazer essa viagem, ela foi denominada como incerteza. Será que em algum momento você também esteve nesta estação, a estação da incerteza? A estação onde você não sabe o que vai acontecer porque não foi aquilo que você escolheu? Tipo, a culpa não é tua? Mas eu quero dizer uma coisa para você, você não ficou parado nessa estação. O metrô continua. Qual foi a próxima parada deste metrô? Foi a doença da minha mãe e a doença do meu pai. Quantos anos você tinha? Eu devia ter acho que 14, 13 para 14. Então vamos dizer que dos seus 8 anos, você De fazer conta de 7, acho que é isso, continuou então a sua vida como uma criança, como adolescente. E no meio da adolescência então, você vê que é preciso parar nessa estação para poder falar que foi algo que marcou na sua vida. Então, o que essa estação representa para você? Foi uma estação difícil, porque assim,
não era doença, qualquer doença. A minha mãe, ela teve câncer de mama na época. Eu lembro até hoje que ela raspou a cabeça e eu falei, mas por que você raspou a cabeça? Ela falou, é estilo. Ela falou, eu raspei porque eu gosto de ficar assim, é estilo. E ela não quis contar pra gente o que era. E aí ela operou, se tratou, eu fui ficar sabendo o que era quando ela operou, se tratou, aí meu pai começou a cuidar também, a voltar, ter um bom relacionamento. E aí, quando ela se estabilizou, quando ela ficou bem, ele teve um aneurisma. E foi um susto grande, porque o pai de um amigo meu, ele tinha morrido por conta de um aneurisma. Então, foi um susto grande, porque eu lembro que meu pai tinha ido em casa, a gente já não morava no mesmo lugar, morava no condomínio de onde saiu o apelido. E a gente ficou na sala, eu fiquei na sala com a minha irmã e meus pais foram pro quarto conversar alguma coisa, não lembro o que. E aí começou a demorar a conversa. E aí eu fui ver por que demorava tanto. E aí eu cheguei lá, meu pai estava caído no chão, duro, e um corre, porque minha mãe saiu pedindo ajuda para todo mundo. E aí foi um susto, né? A gente ficou sem saber o que fazer. E aí quando ele foi para o hospital, e aí quando eu fui ver ele no hospital, ele já tinha operado e estava com a cabeça desse tamanho. E Isso foi logo em seguida do que tudo aquilo que você passou com a sua mãe, veio acontecer com o seu pai também? Foi basicamente uma atrás da outra. E nesse momento que aconteceu isso com o seu pai, ele tinha voltado para casa? Então, como Deus é, né? Ele estava se relacionando com a minha mãe, né? Estava se aproximando de novo. E aí minha mãe é enfermeira. Então, quando ele teve esse problema, a minha mãe ajudou a cuidar dele no hospital. E aí eles acabaram voltando o relacionamento. E foi uma coisa que a gente não entendeu, mas depois a gente viu como uma coisa boa, entre aspas, né? Porque de repente, se não tivesse sido a doença da minha mãe e a doença do meu pai, eles não estariam juntos hoje. Como é interessante, né? Às vezes, tem um amigo meu, um pastor amigo meu, que ele diz assim, Renato, se a gente não atrapalhar, a nossa vida dá certo. É só não atrapalhar que dá certo. Como assim, pastor? Se eu creio que Deus tem um propósito sobre a minha vida, e eu deixar Ele conduzir esse propósito, as coisas acontecem. Mas se eu atrapalhar, o que acontece? Pode ter retaliações, não de Deus, mas das minhas escolhas. E aí nós estamos parando, nós saímos de uma estação onde a maior dor do DK, a principal dor foi a separação dos pais. Aí depois de 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, foi preciso então a permissão de uma doença ligada a outra doença para que aquela primeira estação fosse restabelecida. Até quando você vai esperar as estações mudarem para que você possa fazer a vontade de Deus? Será que somente na dor, próximo da UTI? Deus, Ele não age só nos problemas, Deus não age só no deserto, Deus não age só nas enfermidades, Deus age aonde nós estamos com Ele. Mas infelizmente nós atrapalhamos e permitimos que somente pela dor que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Mas vem cá, DK. Então você saiu de uma estação chamada incerteza e de repente você estava em outra, com acontecimentos distintos. Qual o nome dessa estação? Cura. Então você saiu de uma incerteza para a cura. Ficou meio dislexo, mas é isso. Porque eu acho que
É história, de repente, história. algo que você está contando que é a sua história. É que assim, eu vejo que... Não que foi um caminho lindo, maravilhoso, porque a cura, ela veio de algo dolorido. Somente você, a sua família e Deus sabe o quanto custou essa cura, né? Exatamente. Eu vejo isso, que assim, me inspira muito isso por conta da minha mãe, né? Porque enquanto meu pai saiu de casa, ela ficou com o joelho dobrado, pedindo para ele voltar. Quando ela adoeceu, ela estava com o joelho dobrado. Quando ele adoeceu, ela estava com o joelho dobrado. Então eu vejo que dali sai uma história de cura, né? Deus ele mexe nas coisas para poder mostrar às outras pessoas o que Ele quer mostrar, né? Eu acho que para você que tem algum tipo de problema igual eles tiveram, vale a pena conhecer um pouquinho dessa história e ver que Deus ele cura. O caminho da cura, o caminho do milagre, não é o destino alcançado, e sim a estrada percorrida. De repente você pode estar aqui em alguns minutos conosco, saiu da estação da incerteza e parou na estação da cura, glória a Deus. Só que para que pudesse ter a segunda estação, houve joelho no chão, houve perseverança. Ao mesmo tempo que você estava vivendo uma incerteza, ela também, mas ela viveu com a certeza de cumprir o propósito de Deus. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, o Conexão não está acabando, está só no comecinho. Ele ainda está apenas com 15 anos, 14 anos. Prossiga. Vamos sair então da estação da cura. Qual é a próxima estação que você quer parar? Acho que depois que eles voltaram, a questão da família ela se resolveu, vamos dizer assim, né? E aí eu tive suporte. Só uma parada. Deus me tocou bem forte. Foram 7, 8 anos. Deus me incomodou que tem pessoas vendo esse Conexão que desfez o casamento. E já faz alguns anos. E parece que quanto mais o tempo passa, menos esperança tem de voltar. A incerteza ela cresce. Então aqui esse Conexão, ele já vem trazer uma mensagem diretamente para você. O quanto você está lutando para restaurar o seu casamento. O quanto você está se ajoelhando diante de Deus. O quanto você está buscando a vontade de Deus. Com certeza, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, e a mãe dele teve todas as oportunidades de desistir. Mas foram mais de 7 anos, 8 anos, para que ela conseguisse fazer de uma incerteza uma cura, fazer de uma derrota uma vitória. Amém? Pode continuar. Deixando bem claro que isso me inspirou muito na época. O porquê que eu falei disso foi justamente porque me inspirou muito. Naquela época, ver minha mãe ali, a persistência dela, e isso hoje faz diferença na minha vida. Então, por isso que eu toquei nesse assunto, por isso que eu falei disso. E então, como eu estava falando, depois que eles voltaram, eu tive um suporte, vamos dizer assim. Eu não passei fome, eu não tive essa história de fome ou de sem lugar para morar, não. Graças a Deus e aos meus pais, eu sempre tive tudo, né? Eu sempre tive o que comer, o que beber, do bom e do melhor, né? Lugar para dormir, enfim. E eu tinha sonhos. Eu tinha um grande sonho que era jogar bola. E eu fui atrás desse sonho durante um bom tempo, até ele se esgotar, né? É a próxima estação. É a próxima estação. Então conte para nós o que tem nessa estação. Como eu falei, eu queria jogar bola, né? E eu fui atrás disso durante um bom tempo.
E eu passei por vários testes, fui em vários lugares, rodei vários times, até que chegou um ponto que Deus falou que não era. E o que mais me baqueou é que eu tinha planejado a minha vida para aquilo. Eu não me via com... O seu projeto de vida era já ser um jogador profissional. Exatamente, eu não me via de outro jeito. E eu não era ruim. Por onde eu passei, eu sempre me destaquei. E eu não conseguia entender por quê. Aí eu tive nesse percurso eu tive alguns problemas, né? Que eu tive 2 cirurgias que eu tive que fazer. Que uma foi o nariz, eu tive um tumor no nariz. Que eu achei que eu ia parar e não parei. Achei que ia ter que ficar, ia demorar muito e acabou que foi rápido. Tive que fazer uma cirurgia no pé por um azar. Tive um tumor no pé também. Na verdade, o osso ele apodreceu no tornozelo porque eu tenho a perna torta, então piso de lado. E aí, chão duro, enfim, acabou que o osso... E aí eu fiquei 1 ano parado, fazendo fisioterapia, e eu achei que dali também, no começo eu ia ter que largar e não larguei. E continuei. Falei, se o osso e a cirurgia não me parou, nada mais vai me parar. E fui treinar, tal, até que eu consegui uma oportunidade. Eu consegui uma bolsa nos Estados Unidos por conta da bola. Eu tinha um amigo que foi, e aí ele me pediu um vídeo, eu fiz um vídeo, mandei para ele, eles aprovaram e me chamaram. E aí eu fui, achando que estava realizando um sonho, que dali era... A minha ideia era ficar nos Estados Unidos durante o período da faculdade, e depois enganjar ali e ter uma vida lá, jogar bola, enfim. E aí um dia a gente teve férias lá de meio de ano, e como era um prazo longo, eu pedi para voltar, e falei, vou ficar um pouco mais com a minha família, depois eu volto e continuo. E aí quando eu voltei, foi quando o tumor ele apareceu. Ele reapareceu. O segundo tumor. Na verdade, eu tirei uma parte e o mínimo que sobrou... A metástase ficou e... Ele cresceu. Isso. E aí eu fui pro médico, porque quando a gente vai para lá, a gente tem que ter um laudo médico, né? E aí eu cheguei no médico, o médico falou, não, você não vai, você não pode ir. Eu falei, como assim? Eu não posso ir? Ele, você não pode ir. Isso você estava com lugar fixo, faculdade, time, seu sonho estava sendo realizado. Exatamente. Estava tudo estruturado. O mais difícil que era chegar lá, eu já tinha passado. Que era conhecer, que era fazer amizade, enfim. O mais difícil já tinha passado. Quando eu estava estruturado, o médico virou e falou assim, não, você não vai. Aí eu falei, mas eu não posso voltar no final do ano, fazer o tratamento, né, e continuar. Ele falou, não, você não pode voltar. E aí eu falei, mas e agora? Ele, não, você vai fazer um tratamento assim assado, só que o tumor ele pode voltar. Então eu não posso assinar o papel para você ir, porque eu estou colocando de certa forma a sua vida em risco. Vai que você está lá e acontece alguma coisa. E aí minha mãe no desespero falou, não volta. E aí eu avisei a faculdade, eles falaram também, não volta. Então eu acabei perdendo a bolsa por conta disso, porque eles não assumem a responsabilidade lá, né? Se a gente tem qualquer tipo de lesão aqui, eles não assumem a lesão lá. Se você tem uma lesão lá, eles assumem, né? E aí eu não pude voltar. Foi aí que o mundo caiu. O chão abriu, o teto desabou. Olha aí. Exatamente. O sonho de uma vida
aonde teve um percalço lá atrás, mas tudo tinha mudado e parecendo que estou realizando. Lembra quando no começo eu disse que às vezes nós buscamos alguns sonhos e brigamos por esse sonho, mas ele não consegue ter resultado? Hoje, se eu perguntar para você, esse sonho de você ser jogador de futebol era o sonho de Deus? Não. Difícil até hoje, tá vendo? Mas é complicado isso. Mas fala assim, mas vem cá, tinha tudo para dar certo. Será que o DK estaria aqui hoje? Não, estaria muito melhor, estaria milionário e tal. Você realmente acha que dinheiro faz a diferença? Ajuda muito, mas faz a diferença? Mas DK, fala uma coisa para mim. Você parou nessa estação e aí, que eu acredito que você ainda vai se permanecer um pouquinho nela, porque de repente quando você viu tudo isso, você falou que o seu propósito de vida estava no futebol, na faculdade, no futebol e para os Estados Unidos. Tudo isso você tinha conseguido. E aí? Qual era o seu plano B? Não tinha. Não tinha plano B. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu voltei para cá. Voltei de lá para cá, na época tinha até um dinheirinho no bolso, então tinha como sair, curtir, enfim. E justo quando eu fui no médico eu não tinha mais R$1. Não tinha mais R$1 no bolso, não sabia o que fazer, não tinha para onde ir, não sabia, eu não tinha um plano B, eu não sabia o que eu vou fazer agora. Eu vou estudar, eu vou ser, sei lá, vendedor, enfim, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei em casa, comecei a chorar e falei, Deus, e aí? Quando eu estava lá, eu pedi para voltar, para poder ficar um pouco perto da minha família, mas era para eu voltar para lá de novo, né? Não era para voltar de vez. E fiquei um bom tempo sem entender o porquê desse azar. Você vem de uma família cristã. Sim. Neste momento, qual foi o seu relacionamento com Deus? Eu não consegui entender. Eu fiquei revoltado, né? Porque eu tinha chegado onde eu queria. O mais difícil tinha feito. Era só continuar. E aí, do nada, isso acabou. Eu saí de um status, vamos pensar assim, de uma figura de um jogador, para ninguém, para nada, porque eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. E como que você lidou com isso? Foi difícil porque era um sonho, né, que estava indo embora, e eu tinha batalhado tanto por aquilo, e o sonho estava indo embora. Aí eu falei, quer saber, eu vou curtir a vida. Para mim, Deus deu essa mancada comigo, então eu vou, mesmo sabendo lá no fundo que eu estava falando era errado, né? Eu falei, quer saber, Deus não... Você ligou aquele botão. Exatamente. Aonde você se conecta com isso? Incerteza, cura e essa estação, como que ela chama? Acho que um sonho errado, vamos dizer assim, uma decepção, exatamente. Então você vem de uma estação de incerteza para uma estação de cura e de repente você se vê na decepção. O ioiô, e aí, aonde você se conecta com isso? Será que na estação da tua vida, onde você teve decepções, você colocou essa decepção em Deus? E como se você pudesse então ali judiar dele, você simplesmente cortou a relação com ele? Como se você estivesse o disciplinando? Será que nos momentos aí da sua decepção, você vira as suas costas e fala, já que você não quis me dar aquilo que eu queria, eu também não vou estar contigo?
Tipo assim, um menino manhoso, uma menina manhosa. Se não é o que eu não quero mais nada. E aí, como que fica isso? Ele simplesmente virou as costas para Deus e falou que foi para o mundo. Conta como foi essa trajetória até a sua próxima estação. Pastor, eu fiz muita coisa. Eu posso dizer que eu atrasei a minha vida um bom tempo, né? Porque era muita balada, era muita curtição, era muita curtição errada, né? Era muita bebida. Já experimentei algumas coisas, mas não cheguei a viciar. Só no cigarro, que também não deixa de ser uma droga, mas fumei durante um bom tempo, acho que uns 10 anos, que também me atrapalhou muito. Então, como eu falei, eu acho que eu atrasei. Cada balada, cada festa era um atraso a mais que eu tinha na vida. A decepção, ela gera rebelião. E a rebelião gera atraso, desconforto. Para algumas pessoas, nem a oportunidade de continuar, porque perdem a vida. E o pior do que perder a vida natural é perder a vida com Deus. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão morrendo de medo de morrer do Covid. Mas eu começo a me perguntar, será que essas pessoas têm tanto medo do Covid? Mas será que o medo de não ser salvo é maior? As pessoas estão se preocupando apenas com o Covid, não se preocupam com a tua vida, com a sua vida espiritual. Chega uma hora que o nosso corpo ele vai desligar. É uma máquina. Porque nós somos seres espirituais vivendo no corpo natural. O corpo natural ele engorda, ele emagrece, ele se adoece. Chega uma hora que ele acaba. De acordo com aquilo que eu permita que ele dá possibilidade. Como assim? Não. Se eu ser uma pessoa que eu fumo a vida inteira, que eu bebo a vida inteira, que eu uso droga, que eu só como errado, aquela máquina natural vai chegar uma hora que ela vai estourar. Ah, mas o demônio está na minha vida. Não, meu irmão. O que está na sua vida são seus costumes que você nunca soube driblar ou mesmo ali administrar. Mas vai chegar uma hora que mesmo você fazendo tudo certinho, seus olhos naturais fecham. E os seus olhos espirituais não fecham. Só tem que entender para onde você vai. Então, por que eu abri esse parênteses dentro da história do DK? Porque é nesse período que as pessoas se perdem. É nesse período, com certeza, se ele começar a olhar para trás, durante essa trajetória, ele teve amigos nesse momento que não estão mais vivos. Teve amigos nesse momento que não estão mais aqui, não tiveram essa oportunidade da próxima estação. Se você está chegando agora, você fala assim, mas que história é essa de estação? Nós estamos aqui trabalhando a nossa vida como se fosse uma grande jornada, uma grande viagem. E nós estamos parando em tempo e tempo da vida do DK, denominando isso como estação, e essa estação está trazendo ali cortes significativos da história dele. Ele está dando nome a elas. Ele saiu de uma incerteza para uma cura e agora decepção. Conte um pouquinho. Até a próxima estação. E qual é a próxima estação? Como eu falei, eu fiquei no mundo durante um bom tempo, né? E esse mundo eu vivi um pouco de tudo. E no meio dele perdi amigos. Quando eu falei que eu atrasei a minha vida foi porque eu tive amigos que me chamaram para vir para a igreja e eu não quis, né? E aí no meio dessa eu acabei entrando num outro sonho que eu tinha e eu estava fazendo uma coisa que eu achei que era de novo uma coisa, algo de Deus, um plano de Deus para minha vida, e não era. Eu conheci uma pessoa e namorei, fui para revisão com essa pessoa. Quanto tempo você namorou com essa pessoa antes de ir para a revisão? Acho que pouco foi. Acho que 4 meses, 5 meses. E aí a gente foi para a revisão de vidas. Foi aí onde teve mais uma mudança, né? Foi onde
eu resolvi mudar realmente de vida. Para que a gente possa entender aonde ficou a estação aí. Faz o corte. O corte é quando você conheceu essa pessoa e começou a se relacionar? Ou o corte foi quando você foi para o Revisão de Vidas? Foi revisão de vidas. Mas a sua estação agora é a estação do Revisão de Vidas. Foi ali que realmente Deus começou a agir, começou a tomar o controle. Mesmo, é que aquele negócio, a gente fala para Deus cuidar e chega na hora H a gente pede, a gente não deixa Ele cuidar, né? A gente mesmo acaba cuidando. Só para que eles possam entender. De repente você está falando aí de uma revisão de vidas, eles vão achar que você foi para uma oficina e ali você foi restaurado. O que é o revisão de vida? Explica para eles. Tremendo. Mas a revisão de vidas é uma mudança de vida, né? Onde você revê muita coisa, onde você se desliga de muita coisa e a partir do momento que você sai de lá, você tem uma visão, você muda a sua mente, tem uma visão diferente em relação a o que é vida, o que realmente vale a pena. E foi ali que as coisas começaram a mudar. Aí você pode estar ainda perguntando, mas o que é o Revisão de Vidas? É uma igreja que o nome dela chama-se Revisão de Vidas? Não. Revisão de Vidas é um evento onde passa 2 dias e meio. Chega na sexta-feira e volta no domingo. Mas é um lugar onde as pessoas que vão, elas vão para se permitir a entender a sua vida. Por isso que chama-se Revisão de Vidas. Ali você revê toda a sua trajetória. Está vendo essa viagem que nós estamos fazendo aqui? Uma revisão de vidas, porque ele diz que foi uma estação. Porque aquela estação fez com que ele olhasse todas as outras estações da vida dele. E aqui, nós não podemos falar aí de 30 anos em 30 minutos. Ele está apontando algumas coisas. Está resumindo algumas coisas. Mas numa revisão de vidas, você faz 30, 40, 50 anos em 2 dias e meio. Deus, Ele permite que você faz assim. Eu não conheço uma pessoa que foi para a revisão de vidas e não foi restaurado. Como assim restaurado? Lembra aquilo que eu disse no começo, que Deus tem um propósito que é maior que os seus sonhos? No revisão de vida nós entendemos qual é esse propósito. E como que nós vamos viver esses sonhos. Mas então você foi para a revisão de vidas, você estava aí namorando. E como era o seu namoro antes do revisão de vidas? Porque nós estamos falando aí de um namoro aonde é um namoro normal, entre aspas, entendeu? Por um namoro cristão. Você começou aqui à noite falando que você estava orando. Vai bugar a cabeça de todo mundo ali. Mas qual a diferença entre um relacionamento do mundo e o cristão? Me fala isso dentro do relacionamento que você tinha. Bom, só para deixar um negócio claro aqui, eu saí de uma estação, fui para revisão e ficou uma coisa, né? Poxa, estava numa estação e já foi. É que eu fiquei um tempo da minha vida só curtindo, só balada. Foram 10 anos praticamente só de uma estação a outra nós estamos falando de 10 anos. Exatamente. 10 anos de rebelião, 10 anos parado. De revolta, 10 anos de mimimi, 10 anos de achar que agora sim eu sei que sou eu que vou fazer o meu destino. Exatamente. Então só para ter uma ligação de uma estação para outra, esse espaço foi um espaço longo. E como você perguntou, né? Eu tinha um relacionamento do mundo, vamos dizer assim. E aí a gente foi para revisão de vidas e dentro do revisão de vidas a gente começou a rever algumas coisas e resolvemos mudar esse relacionamento de um relacionamento do mundo para um relacionamento santo. Então a gente parou com o que a gente fazia, né? Tudo. A gente parou até o casamento. Né? Então ali vocês tiveram encontro com Deus, vocês dois juntos, cada um da tua maneira, entendeu? E saíram dali certo que a melhor coisa era uma mudança de vida. E na verdade não era nem uma mudança de vida, era você voltar para o propósito, é isso? Exatamente. Ali a gente viu que pra gente, se a gente
queria andar num caminho certo e ter as bênçãos, a gente precisava fazer certo. E vocês pagaram esse preço? Fizemos. Cortamos no meio, vamos dizer assim, né? Aquilo que tinha de Não é errado. fácil, né? Porque você vem de uma vida de 10 anos no mundo, relacionamentos totalmente mundanos. E aí você tem um relacionamento efetivo, um relacionamento também íntimo com essa pessoa. E de repente fala assim, você pode falar assim, mas vem cá, do nada, não é do nada, é da entrega. A partir do momento então que você entrega e sabe qual é o teu caminho, imagine que você faz um caminho da tua casa para a padaria. E toda hora você cai num buraco. Chega uma hora que você fala assim, por que eu tenho que passar pelo buraco? É só passar do lado. Eu vou chegar na padaria sem precisar passar pelo buraco. É uma analogia bem simples. Mas chegou um momento que você... É bom, é gostoso. Só que não é correto. Eu tenho que fazer as coisas corretas para que eu possa ter resultados corretos. Aí você pagou esse preço. Quanto tempo isso? Acho que foram... É que a gente fez tudo muito rápido, né? Mas eu namorava fazia uns 5. E aí eu fiquei... Acho que 6 meses. 6... Até chegar ao casamento. Até chegar ao casamento. Aí chegou o casamento. Aí chegou o A casamento. hora então de cereja no bolo, porque conseguimos vencer tudo e casamos e temos tudo para poder sermos felizes para sempre. E aí? O casamento aconteceu, foi um casamento lindo, maravilhoso, mas e aí? Aí que foi o baque, né? Então, nós vamos para outra estação, né? Então, nós paramos naquela estação do revisão de vidas, ela vai chamar o quê? Revisão de vidas? Sim. Tá. Então, só para você entender a viagem. A primeira viagem... Separação dos certo, pais. que foi a criança, incerteza. E a incerteza. A primeira estação foi a incerteza, depois ela veio para a dor, aí ela veio para a decepção. Veio pra cura, aí depois ela veio... Isso, a dor é a cura, né? cura. Então a incerteza, A a dor. cura, a decepção e aí a estação do encontro com Deus. Isso. Aí tá no céu, né? Uma vida de é a altos e próxima- baixos. Qual é a próxima estação? Porque ele veio, imagina, ele veio de uma incerteza, depois ele foi para a cura, depois ele foi para a decepção, e aí eu tive uma estação que chama-se encontro com Deus. E aí eu achei que tudo ia mudar, achei que agora eu tô na benção. Agora tá na benção, agora é já só era. esperar a nuvem que Deus vai me colocar. É só alegria. E aí? Dali eu falei, pronto, casei, tive um relacionamento santo, casei, agora eu vou viver só alegria. Não tem mais problema. Pensei, não tem mais problema. Agora eu vou trabalhar, vou sustentar minha família. Os problemas vão ser financeiros, vamos dizer assim, E administráveis? e administráveis, e tava tudo lindo. E aí não foi bem assim. Aí veio para mais uma estação. Aí Até eu tô curioso. Qual é o nome dessa estação? cara, o nome para essa estação, acho que... Rapaz, um nome difícil para essa estação, porque... Oi? Então, vou acabar repetindo, porque eu achei que eu estava no caminho que Deus queria. Para mim, aquilo era o que Deus queria, eu estava ali no plano de Deus, eu estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse, e do nada não era o plano de Deus. Será que você voltou para a decepção? Sim. Ou desilusão? Desilusão, uma grande desilusão, porque eu sonhava com aquilo também, né? Dentro daquilo que você vê que é factível, você trazer esse assunto, porque nós temos que sair dessa estação, o que você pode... Por que isso? O que foi que aconteceu? Por quê? Porque não foi do jeito que eu achei que ia ser, né? Algumas coisas aconteceram e eu acabei me separando. Mas isso porque você... cheio de mimimi, quer as coisas só do seu jeito, e como não foi, você simplesmente falou, não quero mais? Não foi bem assim, mas... É porque é uma desilusão. Mas também, né? Teve isso também. Era um relacionamento um pouco complicado,
algumas coisas aconteceram para complicar mais ainda. E acabou. E quando acabou, você sabe que quando você casa é uma alegria, você está se tornando um, né? O casamento é isso, é você se tornar um, mas a partir do momento que você separa, te arranca um pedaço, você está grudado na pessoa, e isso dói. Isso é uma coisa que machuca bastante, porque é algo totalmente inesperado, e como eu falei, estão te tirando um pedaço. Então eu fiquei ali completamente desiludido com aquilo e perdido. Qual era o plano B dessa época? Não tinha de novo plano B. Então, Mais uma vez sem plano B. aí você pode fazer uma pergunta, vendo isso, né? Porque ele está falando que ele viveu 10 anos no mundo. Aí ele encontrou pessoas que falou de Cristo, foi para uma célula. Aí ele foi para uma revisão de vidas e teve um encontro com Deus. Ele colocou o nome da estação como encontro com Deus. Aí você pode perguntar, e aí? Era melhor ter ficado do mundo, porque no mundo também faz essas bobagens. Ou então era melhor ter ficado com aquele namoro do jeito que estava, que de repente não precisava nem casar. Aí você tem uma pergunta que eu vou permitir que ele faça para mim, para que eu possa te responder. Pergunta para mim, pastor, se eu fiz tudo certo, por que deu errado? Era essa a pergunta que eu fazia todo dia para Deus. Se eu fiz tudo certo, por que deu errado? Então, eu vou falar uma coisa para você. No começo aqui ele começou a falar que, olha, eu acreditava que era da vontade de Deus, mas mais uma vez não era a vontade dele. Aí a história, a vida dele, tá? Nós não podemos aí mudar a história das pessoas, porque é a história de quem vive. Só que nessa história eu já posso falar um pouquinho, porque eu pertenci a essa história. A partir do momento que ele foi para a célula, para a igreja, para a revisão de vidas, a partir daquele momento, eu sou pastor que acompanha ele, entendeu? E muito interessante que quando você falou aquilo, eu tive uma lembrança de algo que Deus, Ele me colocou no meu coração para o seu casamento, que eu nunca tinha feito em casamento nenhum. Que foi, eu fui lá e comprei alguns óculos coloridos. E chegou uma hora ali que eu dividi esses óculos nos padrinhos, e eu coloquei um óculos nele e um óculos nela. Cada um tinha uma cor. E a minha palavra ali daquela noite, a palavra que Deus reservou para aquele casamento é que a maneira que você enxerga a vida, de repente pode ter uma cor diferente daquela que seu esposo enxerga. Talvez o jeito que você olha é diferente do jeito que ele olha. Mas o que importa é que vocês sigam um caminho único, que é o caminho da vontade de Deus, sendo Deus ali o centro da nossa vida, o centro do casamento. Então eu digo sim que foi propósito de Deus. Pode ser que eu banando mais a sua cabeça ainda, a cabeça de vocês. Mas por que eu digo isso? Porque se Deus ele permitiu que os dois estivessem indo para a revisão de vidas, se Deus ele permitiu que os dois tivessem uma transformação de vidas, a ponto dos dois pagarem um preço de transformação, Deus permitiu então que realmente pudesse ter tido essa união. Só que a nossa vida, ela não é direcionada por Deus somente enquanto nós estamos em um propósito. Nós temos que continuar vivendo aquele propósito. E a nossa vida é feita de escolhas todos os dias. Da hora que eu acordo, à hora que eu durmo, eu tenho o direito da escolha. Algumas pessoas falam que a melhor coisa que tem na vida é uma palavrinha, chama-se livre-arbítrio. 2 palavrinhas. Porque eu tenho livre-arbítrio. Significa que eu tenho o direito de escolha. E eu prefiro falar que o livre-arbítrio nada mais é do que uma porta que separa a bênção da maldição. Essa porta chama-se livre-arbítrio. Porque todos os dias eu tenho o direito, sim, de fazer escolhas. A única coisa é que eu tenho que ser responsável de assumir as minhas escolhas. Porque resultado vem, toda ação tem uma reação. Então, da mesma maneira que nós fizemos aquela dinâmica que cada um estava olhando ali com óculos diferentes, eu falo para você, literalmente, vocês estavam com óculos diferentes. Que você conseguiu continuar olhando o propósito, a vontade de Deus. Infelizmente, não foram os dois. E eu quero dizer que eu amo muito essa outra pessoa. E não sei se você está nos vendo, Deus tem um propósito na tua vida. As histórias, os caminhos mudaram. Mas eu quero dizer que
o destino é o mesmo, que é ter uma vida com Deus, porque já existiu um encontro, mas a vida é quando nós estivermos morando com o Pai. Mas essa é uma outra viagem de uma outra história. Aí nós estamos falando aqui, chegou esse momento, meu Deus, veio para desilusão, muitos altos e baixos. E aí eu vou falar uma coisa para você, Deca. Muitas pessoas depois disso já teriam desistido de novo. Se eu passei 10 anos porque aconteceu aquilo comigo, agora eu vou passar 50. Até porque eu estou dizendo que isso foi na mesma igreja que ele está hoje. Pessoas que foram no casamento, pessoas que foram padrinhos, pessoas que acompanharam, pessoas dali do núcleo de amizade. De repente o mais fácil o que é? Eu fugi. Até reconstruir, mas num lugar novo que ninguém me conhece. Essa foi a sua decisão? Não. Até mesmo porque não tinha como, eu não me vi em outro lugar, né? Apesar de não entender nada, durante muito tempo eu fiz exatamente aquela pergunta para Deus, né? Por quê? Se eu fiz tudo certo, por que que isso aconteceu comigo? Se o Senhor queria que eu tomasse uma decisão de andar numa vida com Deus, com o Senhor, e eu decidi por isso, por que que aconteceu comigo? Era um sonho, era um dos sonhos que eu tinha para minha vida. Um era jogar bola e o outro era ter uma família. Até porque isso foi, o resultado disso foi um dos traumas da tua vida, né? Exatamente. E aí eu tinha tudo para poder falar: Deus, eu não quero mais andar contigo, obrigado, valeu, foi bom, adeus. Eu vou curtir a vida porque não tem mais sentido eu ficar aqui. Se eu fiz tudo certo aqui e chegou na hora de ter a bênção, eu não tive, né? Pelo contrário, eu sonhava com um casamento que fosse exemplo para muitas pessoas e não foi bem assim. E aí eu falei: Deus, só que eu não conseguia desistir. Eu tive o suporte da igreja, né? Você, a pastora, os líderes, os amigos, todos me apoiaram naquela época, e eu não conseguia, Deus não deixava eu sair. Por alguns momentos eu quis sair, né? Eu até tentei, de certa forma, mas não conseguia, não me via em outro mundo, não me via longe de Deus. E aí eu resolvi ficar. Durante o primeiro mês, vamos dizer assim, né, quando a separação aconteceu, eu fiquei nessa de, não, eu vou ficar na igreja. E foi no começo da pandemia, bem no começo. Eu lembro que eu fui por revisão, né, trabalhar uma semana depois do acontecido, e aí naquele revisão foi onde veio o decreto de que estaria tudo fechado. Então eu falei: e agora? E agora? Não tem nem para onde ir, não tem nem o que fazer, porque não tinha igreja para vir, não tinha lugar na rua para andar, vamos dizer assim, e aí eu fiquei perdido, né? E aquele primeiro mês eu falei: puta, e agora o que eu vou fazer? E aí Deus falou bastante comigo e eu falei: não, eu não vou, dessa vez eu não vou me revoltar, eu não vou desistir, eu não vou tomar um rumo diferente. Dessa vez eu vou E continuar. tem uma coisa interessante, Deca, que nesse período você tinha vários caminhos de oportunidade, mesmo na igreja, que você tinha decidido de continuar em Deus. Mas você tinha outras igrejas a qual você conhecia, que você conheceu. Existiu até a possibilidade de você estar indo para a sede, e você permaneceu aqui no Campos Elíseos. Por quê? Cara, porque acho que mais pelo suporte, mais pelo todo momento que eu pedi uma ajuda eu tive, independente da hora, independente do momento,
eu tive, e não foi só por causa disso, né? Porque a gente cria amor pelo lugar, né? Isso é muito interessante, porque quando você honra e respeita a tua história, você também honra e respeita aquelas pessoas que estão em tua volta. Mais uma vez, era muito fácil ele ter abandonado tudo, mas ele persistiu. Isso porque ele teve apoio. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você passa dificuldades. Existem desertos na sua vida, mas você tem que estar próximo de pessoas que te dão apoio. Pessoas que acreditam em você. Não por aquilo que você tem, sim por aquilo que você é. De repente, aquela era muito mais complicado, porque imagina refazer tudo isso. Talvez daria muito mais trabalho. Mas ele persistiu. Ele persistiu, e ele ali falou assim: não, eu ainda vou encontrar o propósito de Deus sobre a minha vida. E eu digo que depois dessa estação você está num curso ainda para a próxima estação, né? Porque nesse meio tempo que você permaneceu, você já falou aqui no começo que você então começou a trabalhar no ministério. Hoje você é líder de célula. Hoje você canta no louvor. Hoje você está na diretoria do IV, que é o Instituto de Vencedores. Hoje você está orando com uma pessoa. E olha só. E o mais interessante, você está resgatando amigos, né? Exatamente. Você está resgatando amigos. Exatamente. Amigos desses que ficaram no caminho desses 10 anos. Exatamente. Amigos que de repente você poderia ter voltado para o mundo deles. Mas você está permanecendo e trazendo eles para o seu mundo. Olha só. E aí? Você vai ficar a sua vida inteira sendo influenciado ou sendo influenciador? Mesmo depois da pandemia, durante a pandemia, dentro daquilo que nós podíamos fazer, ele não parou nunca. Até de vez em quando eu tinha que parar, porque ele não queria parar. E por que eu tinha que parar? Porque ele estava vivendo uma pandemia, como nós estamos vivendo hoje. Assim que diminuiu um pouco, ele trabalhou intenso. Não para buscar apenas os interesses dele, sim, porque ele entendeu que o Deus que fortaleceu e que manteve ele, outras pessoas também tinham que receber. E com certeza tem pessoas aqui nos vendo que é fruto dessa persistência. Tem um novinho aí que mais louco que o Batman, mas eu te amo, viu? Deve ter me mandado áudio de uns 300 agora. Mas é fruto dessa permanência. Até mesmo porque Deus, ele escolhe os loucos para poder confundir os sábios. E quando a gente acha que nós já achamos o louco, vem um louco maior. Mas é porque não para. Decá, para que nós possamos encerrar, eu queria que você desse um recado para as pessoas que em algum momento das estações da sua vida se conectou com a sua história, não em compaixão, mas por estarem vivendo ou terem vivido e não conseguir ter significado. O que você fala para essas pessoas? Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não, o momento não deixe a gente entender, e por muitas vezes você acha que Deus ele está calado, né? Ele não está fazendo, ele está fazendo. Ele sempre vai estar fazendo. Tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um porquê. A Bíblia fala que a gente precisa crer, a gente não precisa entender. Então o que eu quero deixar é: creia, acredite, Deus ele está com você. Se você está passando por alguma situação difícil hoje, Deus tem um propósito nisso. Ele tem uma lição para isso. Ele tem um porquê disso. Se você está sem entender, continua crendo. Quando eu larguei o casamento, eu comecei a buscar mais e mais. Não tinha para onde ir, então muitas vezes eu ia para a casa da minha mãe, deitava no quarto, pegava a Bíblia, buscava um vídeo, alguma coisa, e a palavra era sempre a mesma. Não queira entender, você só precisa crer. Deus ele vai fazer. Busque a mim, que o resto eu vou cuidar. Então, se a gente
deixar de querer entender e só crer e buscar, o resto Deus ele vai fazer. Então eu acho que o que eu posso dizer hoje para as pessoas é isso: busque a Deus, independente do que estiver acontecendo na sua vida, busque a Deus o tempo todo. Ele vai fazer. Eu tenho certeza absoluta disso, que Ele vai fazer. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que Deus falou que ia fazer e não fez. Tudo que Ele falou que Ele ia fazer, Ele fez. Todas as promessas que Ele falou que Ele ia dar para todos os personagens, Ele deu. E se você pegar as passagens também da Bíblia, os personagens são todas umas histórias totalmente... se você pegar no meio das histórias, ninguém entendia nada, né? José, Davi, enfim, todos. Se Deus falasse para eles o que eles iam passar, eles não iam entender o porquê daquilo. Isso se resume então, para você resumir, em você isso. Crer é diferente de entender. Enquanto você buscar entender, você vai estar colocando em xeque o seu crer. Fé é aquilo que você não consegue ver, mas você tem a certeza que você vai alcançar. Pare de querer entender. Apenas creia que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Se você quer entregar sua vida a esse Deus, ou se você quer reconectar com esse Deus, aquele então que a partir de hoje Ele pode sim mudar os caminhos da tua vida. Eu te convido você a estar orando comigo nesse momento. E nesse momento então, você poder se conectar não mais com a história do DK, mas sim com a história que Deus tem para você. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, eu permito a mudança da minha vida, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu quero declarar no mundo natural que eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço que através da cruz Ele permitiu com que eu tivesse uma nova história de vida. Eu declaro que o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que eu sou co-herdeiro das promessas de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Se essa foi a sua primeira vez que você orou, conversando com o Pai nessas palavras, ou se isso você já havia feito, mas você sentiu no coração de fazer para que você pudesse reconectar ao Espírito do Pai, eu digo para você que está iniciando uma nova etapa da tua vida. E se você de repente falou assim, pastor, eu não entendi nada, a única coisa que eu entendi é que eu tenho que buscar algo novo na minha vida. Aqui embaixo, aqui agora, vai estar aparecendo o meu telefone, o meu WhatsApp. E eu quero então que você permita mandar um oi, para que nós possamos conversar. É apenas o início de um processo, aonde eu quero caminhar junto com você. Eu quero que você aprenda comigo e eu aprenda com você, mas que nós dois juntos possamos andar os caminhos de Deus. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Diz uma coisa para mim, para que nós possamos encerrar. Eu vou te permitir então, se você quer falar alguma coisa para alguém, se você quer dar um recado para alguém, ou se você quer simplesmente fazer o encerramento dessa trajetória, dessa viagem, com tantas estações na sua vida. Você tem aí o canal aberto. Eu acho que em específico para alguém, não, acho que eu vou falar é para todos, né? Mais um testemunho ou algo que Deus tem feito na minha vida, que é devolver todos os sonhos que eu achei que eu tinha perdido. E então, se você está passando por isso, se você tem algum, que seja algum desses momentos,
creia que Deus ele vai te devolver todos os seus sonhos ainda melhor. Que é o que está acontecendo comigo hoje. De pouquinho em pouquinho Deus tem devolvido para mim os sonhos que eu tinha antes. Não tenho condições de jogar bola hoje, mas o meu trabalho hoje está me dando condições. O casamento, né? Ele me tirou. Hoje eu achei que eu não ia ter mais, e hoje ele está me dando, colocando esse sonho no meu coração, na minha mente de novo. Então, para você que de repente em algum momento achou que Deus tirou um sonho seu, creia, Ele vai devolver e vai devolver muito melhor. Amém. Nessa trajetória você falou lá nos seus 8 anos que a partir dali você teve alguém que serviu como estrutura e exemplo na tua vida. Qual que é o nome dela? Gersina. Então fala para ela o que ela significa para você. Na história, na trajetória da tua vida. Em todas as estações em que você se encontra hoje. É o momento de você realmente sair da incerteza para a cura. Eu não consigo falar dela e não chorar. Mas ela é meu porto seguro. Ela é meu tudo. Ela é minha inspiração. Ela é o que me mantém de pé. Em tudo que eu vejo de bom numa pessoa, ela tem. E hoje eu estou de pé porque, como eu falei lá atrás, a persistência dela me ajudou muito hoje. Quando eu me vi separado, ela falou, aconteceu comigo, lembra? E olha eu aqui. Eu e minha mãe, hoje a gente tem opiniões diferentes para muita coisa. A gente discute bastante. Mas ela é minha inspiração, ela é meu tudo. O que eu poderia dizer para ela é que te amo, mãe. Você é tudo. Eu costumo brincar que Deus não vai levar ela para ver o arrebatamento, porque Deus, ela fala bastante, e eu costumo brincar com ela que Deus, ele não vai chamar ele sozinho para ficar os dois lá, para ela ficar falando na orelha dele. Mas a verdade é que eu não consigo me ver hoje aqui. Sim. Não consigo. Uma coisa que eu me preparo bastante, porque ela já está com 60 anos e, enfim, não estou sofrendo antecipadamente, né? Não é isso, não estou querendo dizer que eu sou filhinho de mamãe, também não é isso, mas é que realmente minha mãe hoje é tudo para mim. Sabe como que você pode fazer isso acontecer? Viva cada minuto que você pode viver com a tua mãe. Viva cada minuto que você pode viver com seus pais. Aqui então encerra a nossa conexão. Que você possa se preparar para um final de semana sobrenatural. Em nome de Jesus, que você possa sim buscar a presença de Deus. E que você possa encontrá-lo e caminhar com Ele. Mais uma vez vai aparecer aqui embaixo meu WhatsApp. Nosso bate-papo está de um oi. Apenas para que nós possamos caminhar junto. Que Deus te abençoe.
chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, yeah. Oh, somente em ti descansarei,
querer.